Será? Está marcado para amanhã, será? Finalmente o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade relativas à prisão após condenação em segunda instância. Será que esse tribunal tão acovardado terá coragem finalmente de enfrentar essas ações? Elas estão lá prontas a serem votadas desde 2017, bem antes, portanto, do Lula ser preso. Será que agora, tendo Lula obrigatoriamente no horizonte, enfrentarão como se deve, como guardiões da Constituição, essa matéria? Há uma âncora aí dimensional, chamemos assim, muito importante para tratar desse problema. E essa âncora é fundamental, que diz o texto da Constituição Federal. Para mim, muito expressamente. É a lei maior, ela é ampla, mas há também um Código de Processo Penal. A Constituição diz que será necessário trânsito em julgado, encerradas todas as possibilidades de recurso, isso eu estou resumindo aqui, para que alguém seja considerado culpado. E o Código de Processo Penal fala em preso. Combinação concreta, óbvia entre ambos. A pergunta é como alguém pode ser preso em decorrência de condenação antes de ser inapelavelmente culpado? Essa é a questão que está na ordem do dia. Para mim, como eu já disse, o texto constitucional é expresso. Isso nunca impediu, porém, que houvesse um esforço de interpretação por parte do tribunal ao longo da história e em suas diversas formações, muitas vezes sob o calor das ruas, sob a pressão das ruas. A prova disso é a jurisprudência corrente no tribunal. Essa que sim autoriza o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Autoriza, não obriga. Autoriza, permite, não obriga. Mas houve, sobretudo a partir da Lava Jato, uma perversão do entendimento dessa jurisprudência da Corte. E passou-se a prender indiscriminadamente. O sujeito foi condenado em segunda instância, cana. Isso é uma perversão daquilo estabelecido pela jurisprudência, que é a rigor precária. E por ser precária, por não gerar efeito vinculante, por não obrigar toda a cadeia do judiciário, por não representar controle constitucional, autoriza mesmo que cada juiz seja uma sentença, que cada cabeça tome sua decisão, cada tribunal Brasil adentro decidindo como quiser. Esta é a razão por que esta condição precária da jurisprudência, porque é tão importante enfrentar essas ADCs. E aí, em condições normais, no mundo real, no mundo em que o Supremo Tribunal Federal não olha para a capa, não olha para o horizonte de quem será beneficiado ou prejudicado com as suas decisões, num mundo em que o Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição, só haveria duas possibilidades. Nós temos o que diz a lei, está lá o que diz a Constituição, e o que interpretou depois a jurisprudência corrente. Esse é o embate. É um tanto absurdo, mas é o que há. E diante dessa questão, só há duas possibilidades. Ou se pode prender após condenação em segunda instância, ou não se pode prender após condenação em segunda instância. Ponto final. Só que nós estamos no Brasil, e no Brasil desta Corte Constitucional atual, politizado como nunca antes e covarde. Olhando para a capa, olhando para nome no processo, olhando para quem pode ser beneficiado ou prejudicado. Daí porque quero chamar a atenção para a possibilidade de que prospere amanhã ou a partir de amanhã, caso o julgamento não seja concluído no mesmo dia, e caso o julgamento aconteça, uma proposta de Dias Toffoli, aventada desde há muito e desde então costurada por ele, uma proposta intermediária. Obviamente, de todo inconstitucional. Um debate absurdo, uma proposta inconstitucional, qual seja aquela que determina que se deva prender após condenação em terceira instância. Olha o puxadinho, para fugir de quem? De Lula. Lula, que já teve a sua condenação em segundo grau confirmada, ratificada pelo STJ. Lula, portanto, ficaria de fora, deixaria de ser beneficiado por uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal. É isso que propõe Toffoli, pensando em Lula. E é muito triste que assim seja.
É muito triste que, diante da obrigação, presidente da corte propondo isso, já propôs, tende a voltar amanhã, diante da missão de proteger a Constituição, o texto constitucional, portanto, de estabelecer um debate impessoal, legal, sobre o que dispõe a lei, o Supremo Tribunal Federal, a palavra é essa, sinto muito, rebole para encontrar soluções de evitar a impopularidade, a reação das ruas. E com isso, talvez o Supremo Tribunal Federal não perceba, ele só se enfraquece, só se expõe ao se adiar e ao fulanizar as decisões. E não são poucas as pessoas que querem o Supremo Tribunal Federal fraco, enfraquecido. Vamos lembrar que estão aí na ordem do dia os que chamam o cabo e o soldado. É hora do Tribunal Superior Federal, da nossa Suprema Corte, Corte Constitucional, STF, Supremo Tribunal Federal, matar no peito e chamar a responsabilidade para o que diz a lei. De qualquer maneira, acho difícil que esse julgamento termine bem.